Seca, bruta, parece um champanhe. Na Renascença, com o apoio da Logo, faça já a simulação do seu seguro em logo.pt. E ontem falámos sobre Marta Gauthier, as pessoas ficaram malucas, naturalmente, claro. Por isso eu tentei convidá-la para vir aqui ao programa. É verdade. Ligaste? Então, sim, mas não deu. Já liguei e não atendeu porque ela avisou que tem sempre o telefone no silêncio. E depois não respondeu porque não fala. Não gosta de falar ao telefone. Vocês são muito mais parecidas do que gostavas, do que tu gostas Somos de admitir. muito mais parecidas do que diferentes, isso é verdade. E eu também não gosto de comer banana dentro do carro. Isto é para quem ouviu ontem, quem não ouviu depois percebe. Mas não deu. Eu tentei convidá-la, mas não deu porque ela não está cá. Está para lá de Bagdá, que é uma expressão que as tias adoram, não é? Não, estou a brincar. Não convidei a Marta porque ela tem mais que fazer e neste momento deve estar num retiro, porque ela faz centenas de retiros. Aliás, a Marta Gauthier faz tantos retiros que quando vai a casa é que descansa. Depois comecei a ir a retiros, a ser participante de retiros. Só mais tarde é que comecei a orientar os meus próprios, ser participante de retiros. Fora de Portugal, comecei a ir aos melhores curas, fora de Portugal e dentro de Portugal, cura de trauma, cura de meditação, de tantra, disto, daquilo. Eu tinha que perceber tudo. O que é que se anda a falar aí? O que é este mundo que eu não sabia? Comecei a perceber que como eu vivia no mainstream, ninguém me falava destes temas e de repente eu vou para este submundo e há coisas maravilhosas a acontecer fora de Portugal, dentro de Portugal, dentro de Portugal. Ai, fora de Portugal, dentro de Portugal, fora de nós, dentro de nós. Parece uma charcutaria, uma cura de 12 meses, uma cura de 24 meses, exatamente, uma cura de 3 pessoa meses. entusiasma-se. Olha, e a Marta também se entusiasmou. Pois é, um retiro é tirar uma coisa duas vezes. Retiro. Olha, Só é assim, uma reflexão. a menina aí do fundo, se vai te interromper, primeiro põe-a no ar e depois interrompa para dizer coisas que prestem, está bem? Depois Obrigado. acabaram 8:45, não se queixem. A Marta também se entusiasmou porque finalmente encontrou pessoas iguais a ela. Começa a ir para retiros onde há pessoas que vivem em comunidade, livres, a sorrir, longe de constrangimentos, claro, com os seus dramas, com as coisas, mas pessoas que também se tinham aventurado, pessoas que também estavam a ser odiadas por familiares ou amigos que não estavam a compreender aquela atitude. Pessoas que só queriam estar a tocar viola. Pessoas que só queriam estar a tocar viola. Isto por acaso é mesmo um estilo de pessoa. Eu pelo menos visualizei logo. Mas esta coisa de pessoas que vivem em comunidade, livres, a sorrir, fez-me perceber o problema da Marta. Ela chegou atrasada. Chegou atrasada a quê? Ao mundo. Devia ter vivido os tempos de Woodstock, não é? Sim. E aí ninguém estranhava. Entretanto, os yuppies venceram os hippies e pessoas como a Marta parecem-nos estranhas, mas ela é que está bem. E está a melhorar, retiro após retiro. Ao fim de muitos retiros, aquilo entrou-me assim, espera aí, tu queres ver que o meu humor fica mais leve, eu acordo, por exemplo, menos angustiada, que se não tiver comido carne no dia anterior, queres ver que eu, somada às minhas neuras, agora está somada a uma coisa que seria desnecessário, que é toda a cadeia de ADN de animais que eu estou a pôr dentro de mim, a um histórico que eu não sei como é que este animal viveu, não posso controlar o bife que eu comi naquele restaurante, como é que viveu. O bife, em princípio, viveu agarrado ao resto da vaca, não é? Que eu acho que ele sozinho não se aguenta. A Ana Galvão concordou, obviamente, com esta opinião da Marta. Tudo. Sim, também... há um bocadinho de Marta em cada um de nós. Exatamente, Vocês cada um se identifica querem com uma negar parte. isso, mas não conseguem. Eu identifico-me com o telefone em silêncio, a Ana com não comer carne, Sim, a Inês ainda vamos descobrir. Mas tu também não enfias cadeias de ADN no teu bucho, não é? Eu fico Nunca. muito contente porque a Marta é vegetariana, por saber isso. Não é bem, digamos que é vegetariana não praticante. Ela acredita, mas não aplica. Eu não sou uma vegetariana acérrima, porque quando eu era, o ego estava-me sempre a chatear e a dizer, vai comer carne de porco alentejana, que sempre foi o teu prato preferido, tens que te dar ao direito, tu também mereces, tu não tens que não sei o quê. Era um inferno tão ou comer uma fatia de queijo, não sei o quê, apesar também de me fazer mal ao refluxo, vai. Então o que eu pensei foi, não vou perder o meu tempo em guerras com a cabeça, se a cabeça me tiver a dizer... A insistir muito, não. Então, ok, eu vou comer e acaba-se este assunto. Pronto. Mas com a cabeça também é assim, não vale a pena que a partir da cabeça traz um limão, não é? E então... era a cabeça dela. Era a cabeça dela. Ok. O quê? Não era leitão. A carne de porco alentejana é com um porquinho já mais velho. O que é fascinante na Marta Gauthier é que ela mistura várias personalidades, não é? Ela é ao mesmo tempo uma sopeira que fala do refluxo que o queijo flamengo lhe provoca, uma esotérica que tem uma voz interior que lhe fala do sentido da vida e de carne de porco alentejana, e uma beta Tudo junto, que acha que se diz o omelete e não a omelete.
nunca viu escrito, porque obviamente era a criada que cozinhava. Então lembro-me de fazer a experiência e dizer assim, o meu prato preferido sempre foi o bitoque. Quando eu ia comer ali uma tasca ali perto, eu adorava pedir um bitoque e não é, aquele molho, sentia-me a culpa, não é, aquela culpa de estar a comer aquela gordura, as batatas fritas, mas pronto, pedi e comi. Então comecei a fazer uma coisa que foi começar a substituir. Então eu comecei a dizer assim, ia a um sítio qualquer e dizia assim, olha, pode-me dar um bitoque, mas em vez de ser com o bife, ponha-me um omelete. E a pessoa às vezes ficava a olhar para mim do género, então, mas isso é um omelete com batatas fritas? E eu dizia, sim, mas para mim quase que me sabia bem dizer que era um bitoque, só que eu só estava a fazer uma pequena alteração. Em termos de cabeça, aquilo relaxava-me mais. Pronto. Relaxava mais a ela, mas devia estressar imenso a malta do restaurante. Imagina, sim. O que me estressa é a Marta a bater no microfone. Isso é que me estressa. Vamos pedir para ela evitar daqui para a frente. A malta do restaurante devia estressar imenso, porque tinha que pedir à cozinha um bitoque, mas em forma de omelete. Devíamos todos começar a fazer assim. Pedimos aquilo que achamos que o nosso corpo deve comer. Eu agora a seguir vou ali ao bar, peço um iogurte natural à Dona Fátima, mas é um código. Ela sabe que o que tem que me dar é uma merenda mista. Mas se eu pedir, mas dentro de um copo. Se eu lhe chamar iogurte natural, sim, sim. é como se fizesse bem. Bom, mas voltemos aos retiros da Marta, até para que todos aqueles que pensam que aquilo é uma pasmaceira tipo escoteiros, já sabia, mudem de ideias. Eu há uns anos fui fazer um retiro ao Brasil com um rapaz, um homem, com quem eu estava a ter uma relação, não era um namoro, mas era uma relação, e eu fiz com ele esse retiro, era um retiro sobre libertação interior, tinha também a ver com a conexão entre duas pessoas, isso deu aso da minha parte a uma grande libertação, dei-me ao direito de uma grande libertação sexual. No entanto, o meu corpo começou a dizer-me que eu não estava preparada para tanta entrega assim, que era demais para o ritmo interior. Então, primeiro começou a aparecer uma inflamação vaginal. Não. Não. De repente. Esta frase que acabámos de ouvir é o tipo de frase que só é admissível dentro de um consultório de ginecologia. Em mais lado nenhum. Muito menos num podcast. Se o conceito de demasiada informação tivesse um sinónimo, era isto. Começou a aparecer uma inflamação vaginal. Oh, meu Deus. Então é assim, quem tenha mudado agora para a Renascença... Não fui eu. Acha que és tu. Não, está tudo bem comigo. E mesmo que não estivesse, eu não ia revelar. Eu aguentava aqui o prurido, porque eu ainda tenho alguns pruridos. Obrigada pela palavra fui pedir prurido. à organização, estava ali desterrada naquele retiro. Não. A pessoa vai ao Brasil, vai para aquele centro de retiros e volta. Não vai a mais lado nenhum, não vamos a farmácias. Então eu estive a ver se me podiam encontrar um creme, mas sempre envergonhada por ter que me expor, enfim. Eu já tinha pouca vontade de ir a um retiro destes, mas agora que sei que uma pessoa vai daqui para o Brasil e nem visita farmácias, é que não me apanham mesmo. Moral da história, se for para um retiro no Brasil, leve Ginocanesten. Bem, agora parecia... Como é que é isto? Mas em que é que se transformou parecia este um patrocínio. Isto parece aquele product placement encapotado nas novelas em que... Mas como assim? Não comes os teus filetes de pesca nova? É até um desrespeito para a Logo, que é quem patrocina esta rubrica, portanto eu retiro o Ginocanesten. Disse outra vez. Não podes fazer um seguro vaginal? Ai, meu Deus. Sugiro é que quem vai para estes retiros faça então um seguro da Logo, não é? Contra todos os riscos, incluindo inflamações... Chega. Não, as duas. Chega. Inflamações variadas, era o que eu ia dizer. Bom. É um seguro que cobre todo tipo de doença. Felizmente a Marta conseguiu encontrar a cura dentro do seu quarto e dentro de si. E consegui ali uma parte da tarde em que eu estive sozinha no meu quarto e comecei a ouvir uma música e comecei... Eu normalmente não choro com muita facilidade, mas aquilo veio-me um choro. Eu já nem estava a pensar na aflição que eu estava a sentir, na inflamação, mas veio-me um choro e veio uma sensação de que eu tinha que perdoar, que é resposta, não é? Vêm-nos respostas que a gente não sabe bem explicar, mas veio uma coisa de que eu tinha que perdoar e eu não sabia bem o quê, mas tinha que perdoar desde o coração. E eu chorei e aquilo foi, eu já estava com inflamação, imaginem, há 2 dias e de repente, passado 2 horas eu estava completamente bem, o que é estranhíssimo. Marta, eu por esta hora já não acho nada estranhíssimo, já me parece tudo normal. Esta semana de extremamente desagradável tem sido, na verdade, tem significado um grande rombo para a ginecologia e obstetrícia em Portugal. Segunda-feira tivemos a fada dos bebés que substitui as ecografias, agora temos Marta Gauthier que cura infecções ginecológicas com recurso apenas a lágrimas. Água e sal, é água e sal. E nem sequer precisa de aplicar as lágrimas no local. Avança. Pronto, se acham que isto foi a coisa mais estranha que aconteceu à Marta em território brasileiro, têm de ouvir a próxima história que começa, adivinhem onde? Num retiro. Como é que sabiam?
estava a participar de um retiro aqui a umas horas de Lisboa. Tinha levado o meu iPad e no intervalo entre 2 sessões desse retiro espiritual eu liguei o YouTube e fui parar, já não sei porquê, a uma palestra de um homem brasileiro, uma palestra motivacional, e eu fiquei completamente estarrecida. Aquilo nunca me tinha acontecido. Então eu vou-vos contar em largas pinceladas a história da vida deste homem e vocês atentem a esta história, porque foi com este homem que depois eu tive um romance no Brasil. Não temos tempo para largas pinceladas, portanto eu vou dar só uma pincelada muito pequenina, mas creio que seja suficiente. Nos primeiros tempos, enquanto ele vivia na rua, ele não queria ter nenhuma relação com o dinheiro. Então o que ele fazia era, por exemplo, passava num restaurante ou num boteco ou o que fosse, entrava e dizia assim: eu preciso de um prato de comida, digam-me o que é que eu posso fazer para vos ajudar, para me darem esse prato de comida, que eu depois continuo o meu caminho. Portanto, Marta Gauthier apaixonou-se por um mestre de autoajuda que era um sem-abrigo. Podemos seguir. Era um fogo tão grande dentro de mim que era-me impossível ficar com aquela informação parada. Eu decidi escrever a esse homem. Enviei-lhe o e-mail. As minhas mãos escreviam sozinhas, porque eu nem concordava com o facto de eu estar a escrever ao homem, mas as minhas mãos escreviam sozinhas. Não é? Nós não somos, de facto, os autores das nossas ações. Há qualquer coisa de divino que nos empurra. Boa desculpa, as minhas mãos escreviam sozinhas. Foi precisamente o que me aconteceu quando escrevi uma carta de amor ao Pipo do 8º C, é verdade. Eu nem queria, mas as minhas mãos... Mas ele correspondeu? Não. Nesse dia começou a andar com outra. Foi um dia muito marcante para mim. A Marta felizmente teve mais sorte com o guru brasileiro. Olha, como é que se chama, vejam lá se sabem esta, como é que se chama um guru que vive na rua? Mendiguru. Não gostaram? Gostei. Não? O meu interesse por ele era intelectual, espiritual, não é assim uma coisa, se bem que eu lhe achasse graça, ele era um homem bonito e, enfim, mas não era esse o meu... Mas aquilo começou a mexer comigo, a dar-me um quentinho e principalmente que ele teve jeito, foi suave, foi... Enfim, há homens que sabem fazer, não é? Não preferias antes um sem-abrigo, guru? Também. Pois também, é, claro. Também é bom. Aqui fica a merecida homenagem a todos os homens que sabem fazer, não é? Mas não se iludam, esta história não acaba bem. A Marta foi daqui para o Brasil para se encontrar com este desconhecido. Foi. Deve ter sido a primeira pessoa a usar o YouTube como aplicação de encontros, Mas não a é? história é incrível, desculpa. Sim. Também acho. Só que ao fim de uns dias, a história depois merece ser ouvida no próprio do podcast, Na não é? íntegra. Ao fim de uns dias percebeu que aquilo não ia ser um conto de fadas. Eu ficava muito tempo sozinha. O que é que eu fazia? Eu ia para a praia, às vezes sozinha, aterrorizada, a apanhar aqueles transportes todos em sítios que eu não conhecia, com pessoas estranhas a olharem para mim. Que horror. Só andar de autocarro já deve ser um trauma. Imaginem, aposto que havia lá gente a comer bananas, que é uma fruta muito habitual no Brasil. Devia ser um cheiro a caminhoneta para Fátima, naquele ónibus para a Barra da Tijuca, que não se aguentava. Mas havia outro problema entre o casal, além deste afastamento. E ao mesmo tempo não havia a vontade, não sei explicar. Pois uma coisa que ele era, e eu isso já tinha percebido enquanto estava cá, ele era alcoólico. Não aquele alcoólico que a gente conhece, o típico, não é? Que está com uma garrafa de vinho encostado. Ou seja, não era um alcoólico tipo Vasco Santana, que fala com candeeiros. Aquele alcoólico funcional, não é? Aliás, eu quando ainda estava cá, eu perguntei-lhe uma vez por escrito: mas você é alcoólico? E ele respondeu: claro. Ouça, claro, você não. Claro. Ouça, você é alcoólico. E depois ainda perguntou: o menino está parvo, a beber dessa maneira. Mas de facto, não custa a crer que um homem que vive a vaguear pelas ruas enquanto faz palestras de motivação esteja embriagado, Vocês não é? têm a inveja, eu acho. Isto no fundo é a definição de um bêbado, não é? Andar por aí na rua a falar com pessoas. Também Marta Gauthier, quando regressou a Portugal depois desta aventura, não tinha, mas parecia ter um grãozinho na asa. Eu tive uma urgência muito grande em ir para a rua. Não me perguntem porquê, eu própria, a minha cabeça não concordava com esta ideia, mas foi-me impossível não fazer isto. Eu queria ir para o Chiado dançar na rua com um rádio e levei um cartaz, porque isto não me saía da cabeça. Cartaz verde, grande, depois dito em português e embaixo em inglês para os estrangeiros lerem. Será que só os loucos, os drogados, era qualquer coisa assim, será que só os loucos, os drogados ou os não sei o que é que podem? Um ponto de interrogação. Bem, a frase é mais bonita do que isto. Sim, espero que fosse melhor. Sim, essa não frase acho, não puxa muito, não é? Eu tive uma aula técnica de cartazes, acho demasiado longo para pôr um cartaz. E fica com letra muito pequena e difícil de ler, não Marta é também um joguete nas mãos dela própria. A Marta podia, por exemplo, ter usado uma outra frase de que ela gosta muito. Há uma frase que eu gosto muito que é assim: ou tu apanhas a onda ou levas com a onda na cara.
É das frases mais inspiradoras que eu já bonita, ouvi. É bonita. Sabem quem é o autor? Quem é o autor? É o Jorge, nadador salvador no Baleal. O Jorge, tal como a Marta, é daquelas pessoas que inspiram a falar. Há pessoas que inspiram a falar e há outras que inspiram a forrar caixinhas de fósforos com tecidos queridos. Cada um é para o que nasce. Sim, e a Marta, felizmente, não dedicou a sua vida às caixinhas de fósforos amorosas. Senão, provavelmente, isto nunca teria acontecido. Liguei a um amigo. Sabem, aquele amigo meio dread, meio hippie, meio que às vezes a pessoa tem e que lá está, já falhou em tantas coisas na vida, já ninguém espera muito dele e, portanto, ele é mais livre. Sabemos perfeitamente, sabem que tipo de amigo é este? É aquele que só quer estar a tocar viola. Eu mandei-lhe uma mensagem, ou liguei e disse-lhe assim... liguei e disse-lhe assim: tu não queres, eu sei que não me faças perguntas, eu quero ir para o Chiado dançar, comprar um rádio e dançar e vou levar este cartaz, mas estou envergonhada de ir sozinha. Tu podes vir comigo só para não ser tão estranho estar uma mulher sozinha a fazer isso? E ele disse: estou a ver a liberdade que é, vejam bem, não é? Se eu ligasse à maioria de vocês, ou a todos, a dizer isto, vocês tinham que pensar, não é? Não, pensar não, dizíamos logo que não, Marta. Olha, eu não sei. Pois é verdade, a Ana é aqui uma eu era exceção. capaz de ir. Mas eu achei querido da parte da Marta achar que nós ainda íamos ponderar dançar no meio da baixa. Cá está. Eu acho que tu serias uma forte possibilidade. Agora eu e a Inês talvez mais difícil. Eu acho que tu é que devias ir para um retiro, Joana. Eu? Sim, para um daqueles que nós já aqui mencionámos, que é o... Sabes qual é? É o retiro que disse. Mas não retiro. E digo-vos mais. Acho que ainda teremos que voltar a Marta Gautier, mas acho que é melhor não ser já amanhã. Tá bem. Isto é como na psicologia, tem que se deixar um tempo entre consultas. Sim. Mas fica prometido. É um episódio de cada vez, não é? Para as pessoas ficarem à espera. A Joana não Absorvemos, consegue largar não consigo. Marta, porque no fundo a ama. Claro. Como quase todas as pessoas que passam por aqui. Talvez não tanto a Elma Aveiro.